Olá, Oi, Luca. professor. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado pelo Tranquilo? convite. Não, nós que agradecemos, professor. Ó, eu já vou fazendo a apresentação do senhor. Beleza. Ó, primeiro, boa noite, pessoal que está nos acompanhando já. Estamos aqui com o professor Marcelo Campos Galupo. O professor Marcelo, ele é graduado e doutor em Direito pela Universidade... Ele é graduado pela PUC, certo, professor? E doutor pela UFMG, e ele é professor das duas universidades, né, da UFMG e da PUC Minas. Trabalha com filosofia do direito, certo? O professor também ele é Certo. bolsista CNPq em liberdade de expressão, mas atua em Certo. diversas áreas. E hoje o Pet Paideia fez o convite para o professor para ele tratar do tema filosofia da ação no Bhagavad Gita. Gita, esse que é o certo. Tá. Eu É. treinei um pouquinho antes a pronúncia do Bhagavad Gita. Gita. É, Aí fica a seu critério agora, professor. A palavra é sua. o Bhagavad Gita, ele é mais conhecido do que se pensa, né? O nome pode assustar, mas a gente vai chegar no momento em que vocês, com certeza, vão reconhecer o texto dele. Ele uma parte do texto é muito bem conhecida. Eu, já há algum tempo, eu tenho me interessado bastante pelo pensamento oriental. E eu propus alguns temas, né, quando me convidaram, eu poderia falar sobre Aristóteles, poderia falar alguma coisa sobre Kant, mas eu tinha um interesse em falar um pouco sobre o Bhagavad Gita, que é pouco conhecido por nós, né, academicamente, apesar de ser um texto muito influente, ele é pouco conhecido na academia brasileira, mas tem sido objeto de estudo no meio acadêmico. Há traduções novas no Brasil, na Inglaterra, toda hora estão saindo novas traduções dele, né, do sânscrito, e é um texto muito interessante. Eu vou falar sobre... Eu estruturei o que eu vou falar aqui em cinco partes. Primeiro eu vou falar um pouco da constituição da filosofia ocidental, como o outro das filosofias orientais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de filosofia indiana, né, ou hinduísta. Depois eu vou introduzir o tema do Mahabharata, porque o Bhagavad Gita é um pedacinho do Mahabharata. Né? É um grande épico indiano, e esse é o momento em que, não vou antecipar, mas é um momento que acontece uma virada da ação, né? Uma peripécia, como diria Aristóteles. Aí eu vou falar um pouco sobre o que eu acho interessante para nós pensarmos no Bhagavad Gita, e vou terminar fazendo alguns aportes com a filosofia de Aristóteles. Eu tenho um colega que é professor da UFMG, ele é professor de grego, e ele tem um texto muito interessante em que ele fala que os gregos antigos não sabiam que eram nem gregos nem antigos. Essa designação, gregos antigos, ela é feita muito a partir do nosso ponto de vista, mas o fato é que os gregos já se diferenciavam de outros povos culturalmente. A divisão entre gregos e bárbaros, ela era importante para a Grécia. Hoje mesmo eu estava comentando uma passagem de Tucídides, em que ele diz algo interessante sobre os gregos, né? Que os bárbaros, né, referindo-se especificamente aos persas, os bárbaros não são como os gregos, pois sentem vergonha do seu corpo. É uma justificação da nudez masculina passa pelo fato de que eles eram assim meio desencanados com o corpo. E isso era uma marca de civilização. Mas os gregos se diferenciaram muito desses outros povos pela língua e pela religião. É grego, quem fala grego,
e quem cultua os deuses gregos. O que é muito interessante porque lança algum problema sobre uma expressão corrente em português e em outras línguas. Gregos e troianos. Na verdade, a guerra era de gregos e gregos, né? Os gregos que habitavam o que depois ficou conhecido como a Jônia, e os gregos, os argivos ou aqueus, que eram os micênicos que estão em guerra com esses povos. Isso é interessante porque, olhando, por exemplo, a Ilíada, fica claro que os dois inimigos se comunicam sem intérpretes. E os deuses são os mesmos dos dois lados. Então, eram, num certo sentido, gregos. O fato é que, por uma série de razões, muitas, aliás, quase que preponderantemente de ordem econômica, a filosofia que tem surgimento entre os gregos se constitui como a filosofia. Né? E de alguns anos para cá, isso passou a ser objeto de muita crítica no meio acadêmico. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo do Henrique Dussel. Dussel é um argentino que se autoexilou no México e é um dos criadores da expressão da libertação. Na verdade, ele faz o que ele chama de filosofia da libertação, e ele está em resgatar o valor enquanto filosofia de pensamentos tradicionais de povos não europeus, em especial da América do Sul e da América Central, também da Ásia, da África, da Oceania. E ele diz nos seus textos que existem alguns núcleos problemáticos que perpassam todas as culturas, que não são invenção dos gregos. Um exemplo disso, para ficar com apenas um exemplo que é muito próximo da nossa cultura, é o problema do ser, tal como se coloca no livro de Êxodo. Existe um versículo no livro de Êxodo, na Bíblia, que é em si mesmo um tratado de ontologia. É quando Deus se encontra com Moisés e diz: eu sou o que sou. A ideia grega do ser plenamente colocada nessa frase. Então, a descoberta do ser, o problema do homem, o problema do mundo, o problema do ethos, não são exclusividades do mundo grego. Os indígenas brasileiros, os aborígenes na Austrália, os chineses, os indianos, sempre se preocuparam com essas questões. Só que uma das críticas que o pensamento ocidental faz a esses povos é que eles possuem um pensamento centrado no mito. Mas aí Henrique Dussel diz que isso não desvaloriza esses pensamentos. Na verdade, os mitos seriam narrativas simbólicas, com duplo sentido, mas que representam uma visão muito sofisticada sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o ser, sobre o homem. A gente precisa lembrar que a palavra mito, em grego, mitos, significa narrativa. Há duas maneiras de nós abordarmos a verdade, a realidade. Uma é conceitualmente, outra é contando histórias. É isso que o mito faz. O mito conta uma história para dar significado para algo. E é preciso lembrar que Aristóteles, na Metafísica, diz que o filósofo é um amante de mitos. A mesma tentativa de explicar e significar a realidade presente na filosofia já estava presente no mito grego, antes dos gregos se lançarem à reflexão filosófica. Em outros termos, o que Dussel diz é que respostas racionais para aqueles problemas nucleares humanos podem ser dados também pela forma de mito. Mas o que aconteceu é que, de certa forma,
A Europa utilizou do seu predomínio econômico, né, que se estabeleceu muito cedo sobre a humanidade, né? É só pensar nos impérios de Alexandre, o Império Romano, e, de certa forma, estabeleceu que o seu pensamento era o pensamento filosófico, por oposição a esse pensamento narrativo que também pretendia abordar e abarcar a realidade. Uma das características da filosofia, tal como ela se desenvolveu na Europa, foi uma certa especialização profissional. Uma das características da filosofia ocidental é que o filósofo se tornou um pensador autônomo e um profissional destacado de outras funções e outros papéis sociais. E isso não aconteceu nessas outras tradições. A filosofia ficou em grande medida também sendo atribuída ao sacerdote, ao governante e assim por diante. Então, a gente precisa ter em mente que a distinção que nós estabelecemos entre a filosofia ocidental e aquilo que não é filosofia para o Ocidente se deu por razões estritamente econômicas, né, com a criação de um profissional e uma certa especialização de saber nesse profissional. Como eu comecei dizendo, já há algum tempo, esses pensamentos orientais, né, mas também os pensamentos originários, dos pensadores originários das Américas e de outras culturas, começou a ser valorizado tematicamente no século XX. Mas mesmo antes disso, uma influência direta do pensamento budista e hinduísta, sobretudo nos filósofos trágicos do século XIX. Nietzsche, Schopenhauer, muito da literatura oriental, né? Nietzsche não precisa nem falar que Zarathustra é o Zoroastro da tradição avesta iraniana. E além disso, se nós tomarmos as obras dos filósofos ocidentais, nós vamos encontrar grande correspondência entre aquilo que eles eram e aquilo que os orientais, né, taoístas, confucionistas, budistas, hinduístas, pensaram também sobre a realidade. Fica ainda o problema de saber se, afinal de contas, é filosofia ou religião. O fato de um conhecimento ser revelado não é suficiente para distinguir a filosofia. Porque o conhecimento ele é também transmitido oralmente ou por escrito na nossa cultura. Um conhecimento que é considerado puramente racional. Quando a gente ouve uma notícia na televisão, é com base no testemunho dado por um meio de comunicação, em especial por um repórter, que eu tomo consciência da existência de um evento. E nem por isso, na maioria das vezes, eu duvido da existência desse evento. Né? Eu tenho, basicamente, para recuperar uma expressão de Platão, uma crença verdadeira, justificada, né? Quando eu acredito no que diz um repórter. Então, o fato de parte desses textos orientais serem revelados pela divindade, eles não são suficientes para invalidá-los como fonte de conhecimento filosófico. É só lembrar que muito da filosofia platônica também se assenta num processo semelhante. Por exemplo, o mito de Er, no livro 10º da República, né, que é muito diferente, por exemplo, da alegoria
da caverna no livro 7º. Ele não podia ser conhecido por mero exercício da razão, né? E o mito de Er fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que para a gente distinguir a filosofia oriental da religião oriental, a gente tem que lançar mão de um outro critério. Existe uma palavra que sempre esteve ligada ao pensamento filosófico no Ocidente. É o verbo grego zetém. É, por exemplo, essa palavra que Sócrates teria usado no seu discurso de defesa na Apologia de Platão, quando ele diz que uma vida sem zetém, a expressão lá é anazetastos, uma vida sem zetém não é uma vida digna dos seres humanos. O que zetém significa? Significa investigar, pesquisar, duvidar. Por outro lado, as religiões, elas lançam mão de um tipo de pensamento diferente, que nós poderíamos chamar de dogmático. A palavra doquém significa ensinar. O dogma não é propriamente uma verdade. Há um filósofo do século XX que se dedicou a estudar a diferença desses dois pensamentos, chamado Theodor Vivek. Vivek diz que o que caracteriza um dogma é o fato de que existe uma autoridade que banca o valor daquele saber. Eu vou dar um exemplo que é evidente para todos. Os ensinos católicos são dogmas. Porque a fonte da sua força normativa não vem de uma verdade ou falsidade intrínseca ao dogma, mas de algo extrínseco a ele, a autoridade do Papa que pronuncia aquele dogma. Então, eu acho que uma forma de nós distinguirmos o pensamento filosófico do pensamento religioso é que no pensamento religioso ele é estruturado dogmaticamente. Enquanto que o pensamento filosófico é estruturado zeteticamente e, portanto, é aberto a críticas e a objeções. E essa é uma das características da filosofia indiana. Com base nos mesmos textos, nós vamos encontrar filósofos materialistas que negam a existência de uma realidade espiritual diferente da matéria. Filósofos que são chamados de monistas, muito ao modo de Spinoza, que pensam que a substância é uma substância única. Filósofos dualistas, ao modo de Descartes. Ou seja, apesar da sua fonte dogmática, esses textos sagrados foram tratados desde sempre de modo zetético, de modo problemático. Então a leitura que eu vou fazer, por isso é que eu posso fazer uma leitura do Bhagavad Gita também não preocupado com os pressupostos religiosos, mas com os pressupostos éticos, né, ligados à ação humana contidos nesse texto. A gente costuma dizer que existem 5 grandes momentos da filosofia hinduísta. Assim como a gente fala, por exemplo, que a filosofia grega se dividiu em 3 ou 4 momentos, né? A filosofia antiga se dividiu em 3 ou 4 momentos, ou 5 talvez, né? Pré-socráticos, né? Pensadores originários, o período clássico, o helenismo, e aí a discussão é se o período imperial e a antiguidade tardia também são parte disso. Geralmente a filosofia indiana é dividida em momentos. O primeiro momento é um momento de fixação desses dogmas religiosos. Vai mais ou menos do ano 1500 a.C. ao ano 600 a.C. É quando
os textos sagrados indianos, os Vedas, são elaborados, né? Apesar do Bhagavad Gita ser um texto sagrado, ele não é um texto sagrado no mesmo sentido que os Vedas são, né? O Rig Veda e outros textos que estabelecem os procedimentos e os rituais religiosos do hinduísmo. E depois foi acrescentado como que um apêndice, um conjunto de textos que são chamados de Upanishads, que são pós-fácios, pós-escritos, e esses textos, por exemplo, que introduzem na Índia uma ideia, que é a ideia de reencarnação, né? É uma ideia comum da religião hinduísta e que é um adendo que foi acrescentado a esse núcleo védico que tem uma origem ariana, né, com a invasão dos arianos no noroeste da Índia. E depois esse pensamento começa a se desenvolver e começa a desenvolver outras ideias. Os Upanishads contribuem com isso. O segundo momento é o chamado momento épico. Eu vou tratar de um texto desse momento. Mais ou menos no ano 600 ao ano 200 da chamada Era Comum. E aí há dois grandes textos, dois grandes épicos indianos, que são o Ramayana e o Mahabharata. O Ramayana trata da aventura de Rama, está ligada então a maneira como é uma justificação da presença dos arianos no norte da Índia. E o Mahabharata conta a história de uma guerra, né? É muito interessante porque existe uma certa conexão entre o Ramayana e a Odisseia, e o Mahabharata e a Ilíada, né? Uma guerra, só que aqui entre duas partes da família, lutando pelo trono, né? Mahabharata é formado da palavra Maha, que é grande, né? Épico, e Bharata, que é o nome que os indianos davam a si próprios, né? É a grande história dos indianos, como que eles surgiram. Aí um terceiro momento é o momento dos chamados sistemas heterodoxos. Começam a surgir sistemas filosóficos, mas sobretudo religiosos, que começam a negar os pressupostos do hinduísmo. As duas grandes religiões que surgem aqui, uma que foi muito reduzida com o tempo, hoje a Índia tem mais ou menos 100 milhões de praticantes, né? É o jainismo. E a outra, a Índia também hoje possui muito poucos praticantes, apesar de ser originária do noroeste da Índia, é o budismo, né? O budismo vai migrar para o Tibete e depois para a China e também para a Indonésia, para os países do Sudeste Asiático, e é onde ele vai para o Japão e é onde eles vão prosperar mais. Depois a gente tem o período das chamados 6 sistemas, né? São 6 escolas filosóficas entre o ano 200 e 400. A mais conhecida é a Yoga de Patanjali, né? O que a gente chama de yoga. Porque yoga, daqui a pouco vocês vão ver, é uma palavra que tem um significado muito abrangente e aparece no Mahabharata também. E, finalmente, a gente poderia dizer o pensamento contemporâneo, no século XIX e XX. Vários filósofos que, partindo dessas raízes da filosofia hinduísta e do pensamento hinduísta, vão desenvolver uma filosofia própria, mais ou menos sem conexão com a filosofia ocidental. Mas eu estava dizendo do Mahabharata, eu vou abordá-lo aqui da mesma forma que uma professora mineira já falecida há muito tempo, mas muito importante aqui na formação filosófica de Minas Gerais, fez com Guimarães Rosa. A professora Sônia Viegas, na década de 80, escreveu um livro chamado A Vereda Trágica do Grande Sertão. É óbvio
que O Grande Sertão é um texto de literatura, não um texto de filosofia. Mas é claro que ela consegue extrair desse texto uma leitura filosófica. É mais ou menos a mesma coisa que eu quero fazer com o Bhagavad Gita aqui. Ele está inserido dentro desse texto, que é o Mahabharata, que foi escrito durante 1000 anos, entre o ano 500 antes de Cristo e o ano 500 da chamada Era Comum. E é com certeza o maior poema épico já escrito pela humanidade. Ele contém 100 mil versos, e só para ter uma ideia, isso é mais ou menos 4 vezes a Bíblia inteira. Né? É um poema que conta uma história sobre a primeira dinastia a governar sobre a Índia. É um pouco mais complicado do que isso. Eu vou ter que contar muito abreviadamente a história para poder entrar no Bhagavad Gita, né? Porque senão não vai fazer muito sentido o Bhagavad Gita. A história é a seguinte. A história começa, interessantemente, contando a história do próprio texto. Havia um poeta, Vyasa, que queria contar uma história, mas ele não sabia escrever. Então, um deus, uma divindade, né, calcula-se que os hindus tenham algo por volta de 3 milhões e 500 mil deuses. Mas isso parece muito estranho para nós, mas isso tem a ver com a lógica do hinduísmo, que é tendente para um tipo de devoção pessoal. Nós somos muito marcados pela ideia de que cada um, né, no hinduísmo, tem um santo. Os hinduístas são marcados por isso. Assim como, por exemplo, os orixás estão ligados a determinadas pessoas e assim por diante. Vyasa é um poeta, então, mas ele não sabe escrever. Nesse momento aparece uma divindade que todo mundo conhece, que é Ganesh. E Ganesh, então, se propõe a escrever o ditado de Vyasa. É isso que é o Mahabharata, um ditado da história de uma grande luta. Né? Uma luta da qual participaram centenas de milhares de pessoas e só sobreviveram 11. Como que é a história? Havia 2 irmãos, um chamado Pandu e um chamado Dhritarashtra. Dhritarashtra era o irmão mais velho e por isso ele tinha direito ao trono. Mas Dhritarashtra era cego. E no momento em que ele vai assumir o trono, é dito que, sendo cego, ele não poderia assumir o trono, porque não poderia proteger os indianos. A função dos reis sempre foi, no Ocidente e no Oriente, uma função de guerreira. Então o irmão dele, Pandu, assume no lugar de Dhritarashtra. Só que Pandu um dia estava caçando e ele, por engano, atira uma seta que acerta um sábio chamado Kindama. E Kindama profere uma maldição sobre Pandu. O dia em que ele se deitasse com uma mulher, ele morreria. O problema é que ele tem 2 mulheres. Ele tem uma mulher chamada Kunti e uma mulher chamada Madri. Quando ele é amaldiçoado, ele renuncia ao trono. Renuncia não é um termo bom, ele se afasta do trono. E o Dhritarashtra assume como regente. Ele vai para a floresta com suas mulheres, mas o que torna a questão interessante é que a Kunti havia recebido um mantra de um sábio que ela havia ajudado. Se ela invocasse esse mantra, ela poderia invocar qualquer deus.
E ela invoca, então, um deus e tem 3 filhos. E a Madre também usa esse mantra que ela ensina para ela e tem 2 filhos. Esses filhos são Yudhishthira, Bhima e Arjuna. E de Madre são 2 gêmeos, Nakula e Sahadeva. O que acontece nesse momento? Dhritarashtra, que era o regente que assumiu no lugar de Pandu, tem 100 filhos. E o mais velho deles, chamado Duryodhana, pretende assumir o trono. Só que ele é mais novo que Yudhishthira. E, portanto, o primo dele, filho de Kunti e com Deus, mas é tido como filho de Pandu, é quem deveria assumir o trono. Quando Pandu morre, eles voltam então para reivindicar o trono. Só que tem um problema. O primeiro problema é o seguinte: Arjuna é o personagem principal da história. Arjuna é como se fosse o Aquiles da Ilíada. Só que o que caracteriza ele não é o fato de que ele é mais forte e mais rápido do que os outros homens, mas o fato de que ele é o melhor arqueiro que existe sobre a face da Terra. Um dia, numa competição, ele vence a competição e ganha um prêmio. Ele e os seus irmãos vão até a mãe, né, Kunti, porque Madre havia morrido, junto com Pandu, e dizem assim: minha mãe, eu ganhei um prêmio. E antes de saber qual era o prêmio, a mãe diz assim: divida-o com seus irmãos. O prêmio era uma mulher, Draupadi. Isso é interessante porque, diferentemente do que ocorre no Ocidente, incluindo no Ocidente o Oriente Médio para cá, que se desenvolveu uma poligamia, na Índia, originalmente, havia uma poliandria. Uma mulher casada com vários homens. Bom, eles se casam e aí acontece mais um episódio. É que Yudhishthira aposta com os Kaudava, porque são 2 grupos, né? Os Pandavas, né? Pandavas, que são os filhos de Pandu, e os Kandavas, que são os filhos de Dhritarashtra. Mas, como eu estava dizendo, Yudhishthira, ele joga, que é um Pandava, ele joga dados e perde primeiro os seus bens, depois os seus escravos, depois as suas terras, depois os seus irmãos, depois a si mesmo e depois a sua mulher. A consequência disso é que eles se exilam na floresta. E uma vez que passam os 12 anos do exílio, eles voltam para exigir o trono. E é aí que começa a batalha. Como eu disse, o Bhagavad Gita, ele se concentra num episódio muito pequeno da batalha. Os Pandavas e os Kandavas estão cada um de um lado, prontos para a guerra. Centenas de milhares de pessoas. E o líder do exército Pandava é o Arjuna. E Arjuna tem como seu... a palavra em grego é auriga. É o homem que conduz o carro, né, a charrete, a carroça. Ele é o condutor da carroça dele, do carro dele, é um deus, Krishna.
que é um avatar do deus Vishnu. E quando chega o momento da batalha, Arjuna pede que Krishna leve o carro para o meio do campo e se coloque entre os dois exércitos. Aí começa o Bhagavad Gita, nesse momento. O Bhagavad Gita é um texto sobre a contraposição entre convenções sociais e deveres, ou então ordem e caos, ou ainda entre o desejo individual e o lugar, o papel de cada um no universo. Nesse texto, o que acontece é que Dhritarashtra, o inimigo dos Pandavas, de Arjuna, de seus irmãos, se coloca num monte para ver, entre aspas, porque ele é cego, a batalha. E ele pede, então, para Sanjaya, que é um ministro dele, que descreva a batalha. E ele começa a descrever o que ele está vendo. Ele está vendo Arjuna pedindo a Krishna para colocar o carro no meio do campo de batalha, né? E vai começar a batalha. Eu vou ler umas passagens, porque eu acho que elas são bem úteis para a gente entender. Eu estou usando uma versão em inglês que eu gosto muito, que é uma tradução do Juan Mascaró. Ela é publicada pela Penguin e é muito boa. É muito bonita, sobretudo. O primeiro verso do Bhagavad Gita é assim: no campo da verdade, no campo da batalha da vida, o que está acontecendo, Sanjaya, quando os meus filhos e os seus guerreiros se confrontaram com os do meu irmão Pandu? É muito interessante essa primeira frase, né? O campo de batalha é o campo da verdade. O campo da batalha da vida. Quando Arjuna olha para os dois lados, em especial quando ele olha para o lado dos inimigos, né, dos Kandavas, ele se surpreende com o que ele vê. Veja como é que Arjuna diz. Ele diz assim: eu não posso antever nenhuma glória se eu matar aqueles que são semelhantes a mim no sacrifício da batalha. É preciso lembrar que os inimigos dos Pandavas são os Kandavas, que são primos deles. É uma mesma família, dividida, lutando entre si. Um pouco para frente ele diz assim, mais explicitamente: eu devo matar meus próprios mestres, que apesar de serem ávidos pelo meu reino, são, apesar disso, os meus professores? Eu preferiria comer nessa vida a comida de um mendigo do que comida real temperada com sangue deles. Quando Arjuna olha para os inimigos, ele fala assim: do outro lado só tem amigo meu, são os meus primos, são os meus mestres. É uma desonra matá-los. Eu deveria protegê-los, não matá-los. Então Arjuna é tomado de um conflito moral. De um lado, exercer a sua função como guerreiro, e de outro, não matar as pessoas a quem lhe deve sua vida. O que é interessante é a resposta que Krishna dá a ele, porque o Bhagavad Gita é isso. Bhagavad Gita quer dizer a canção do mestre ou do senhor abençoado. É o discurso de Krishna ensinando a Arjuna como é que ele deve reagir. O que ele diz? Arjuna, prepare-se para a luta. Deixa eu ler duas passagens aqui que são muito exemplares. Olha o que ele diz. Prepare-se para a guerra com paz na tua alma. Esteja em paz e
E seja na dor e no prazer, na perda e no ganho, na vitória ou na derrota na batalha. Quando alguém está em paz, não existe pecado. Numa outra passagem ele diz assim: ação é maior do que inação. Realize o teu dever da vida. É interessante porque, sendo Krishna um Deus, o que nós esperávamos é que ele viesse com a história de não, fique em paz, não entre em guerra, não. É exatamente o contrário que Krishna diz. Ele responde: cumpra o seu dever. O seu dever como guerreiro é lutar contra eles. Eu não separei aqui para ler, mas há uma passagem que Krishna diz assim: pense no seguinte, Arjuna, você agindo ou não agindo, esses homens vão morrer. Aliás, Arjuna, essa terra vai desaparecer. Esse planeta um dia não existirá. A sua ação não pode evitar o resultado. Esse é o cerne do ensino moral do Bhagavad Gita. Não é o resultado da ação que dá a fundamentação da própria ação. Porque o resultado não é controlável por nós. A única coisa que nós podemos controlar de fato é a ação. Então, por causa disso, todo o bem da ação decorre de você aderir ao dever estabelecido para você. Lembra, obviamente, Kant, né? A ideia, né, o dito dele lá na Metafísica dos Costumes, na Doutrina da Virtude, que diz assim: faça-se a justiça, ainda que o mundo pereça. Cumpra o seu dever, como ele diz na fundamentação, ainda que você não seja feliz. Na crítica da razão prática. Né? A função da moral não é nos fazer felizes, mas dignos da felicidade. É algo parecido que Krishna está ensinando. Deixa eu ler duas passagens sobre isso. Primeiro, essa daqui. Coloque o seu coração no teu trabalho, mas nunca na sua recompensa. Não trabalhe pela recompensa, mas nunca cesse de fazer o teu trabalho. Então, uma outra passagem. Faça o teu trabalho na paz da yoga. Daqui a pouco eu falo sobre o que é yoga. E livre de desejos egoísticos. Não se altere nem no sucesso, nem na derrota. Ou então esse daqui que eu acho belíssimo. Ele diz assim, Krishna ensinando Arjuna. Realize o teu dever, mesmo que seja humilde. É melhor do que o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer realizando o dever de si próprio é vida. Viver realizando o dever de um outro é morte. Isso significa que o que interessa na ação não é propriamente o resultado dela, mas o próprio comportamento. E é isso que tem a ver com a palavra yoga. Yoga é uma palavra que quer dizer disciplina. E o ensinamento de Krishna para Arjuna aqui é que essa disciplina permite realizar o dever desapegado dos resultados da ação. É interessante porque o que ele está... E é interessante que ele vai falar em 3 tipos de disciplina que não vai dar tempo de eu comentar aqui. Né? Uma disciplina do conhecimento, uma disciplina da ação e uma disciplina da devoção, do amor à divindade.
Mas é interessante porque essa ideia é que é a disciplina e não a falta da disciplina que constitui na verdadeira liberdade humana. Uma liberdade porque me liberta daquilo que é contingente, efêmero e não depende de mim, que é o resultado da ação. E faz com que eu esteja ligado àquilo que essencialmente depende só de mim, que é o próprio comportamento, a própria ação. Parece muito com aquele verso do Renato Russo, que eu gosto de citar demais, né? Disciplina é liberdade. Essa é uma ideia central para o Bhagavad Gita. Tem a ver com a ideia de Dharma. Dharma é uma palavra que hoje se critica muito as traduções que foram dadas, e hoje como dever, e muitos hoje traduzem por justiça ou verdade. Uma ideia central do Bhagavad Gita é que nós temos uma finalidade na nossa existência, que é uma ideia muito aristotélica. O mundo é organizado teleologicamente. E ele funciona bem se cada um desempenha a sua função. Eu vou ler umas passagens para vocês, só para a gente terminar. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu prometi para o Luca que eu ia falar 30 minutos, já falei 50. Né? Nossa, tem um tempo. Qualquer coisa a gente E pode encerrar a live e começar uma outra, professor. mas tá na hora, já deu. Eu vou ler umas passagens, porque essas passagens vão permitir que vocês reconheçam o Bhagavad Gita, que é um texto que eu tenho certeza que vocês conhecem. Existe um momento em que Arjuna pede a Krishna que se revele como uma divindade, não como um ser humano. Porque Krishna é uma forma humana do Deus Vishnu, um avatar. E é esse momento que é muito conhecido. Por exemplo, o verso 20 do capítulo 10 diz assim: Krishna dizendo o que ele é. Eu sou a alma, o príncipe vitorioso, que mora no coração de todas as coisas. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa frase. Ou então essa outra aqui, que talvez vocês nunca tenham entendido. Dos sons, eu sou o primeiro deles, a letra A. Dos compostos, eu sou a coordenação. Eu sou o tempo que nunca termina. Eu sou o criador que vê tudo. Né? Eu sou o som da letra A. Né? Todo mundo conhece isso porque a poesia da música certamente mais conhecida de Raul Seixas é tirada do Bhagavad Gita. A passagem da Teofania, que são 3 capítulos, em que Krishna vai se transformando aos poucos no próprio Vishnu e se revela. E aí é interessante o que Arjuna fala. Não aguento mais ver Deus. Volte a ser um homem. Tenha misericórdia de mim. Né? Vamos ficar por aqui. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas acho que eu já falei bastante. 53 minutos. Bacana, professor. Agora eu gostaria de saber se tem alguém que está nos acompanhando ainda que queira fazer um comentário, colocar alguma questão. Eu vou colocar uma já para o senhor. Além do que o senhor comentou, que é a relação com Aristóteles, você acha que a filosofia da ação no Bhagavad Gita tem algo de semelhante com a virtude moral da Ética Nicômaco do Aristóteles? Pois isso era uma coisa que eu tinha separado para falar e não deu tempo. Existe um conceito que é o conceito de gunas no Bhagavad Gita. O que são gunas? As gunas são
os constituintes da natureza humana. Literalmente, gunas quer dizer cordões. Imagine que existam 3 cordões que se tecem, se entrelaçam, que isso é a natureza humana. E esses gunas são chamados de sattva, rajas e tamas. Tamas é o desejo, né? Ou melhor, os sentidos. Rajas é um correspondente à irascibilidade. E sattva é o correspondente ao nus. É muito interessante porque isso está ligado a um problema central da psicologia do ato moral em Aristóteles, que é o fato de que nus se liga a orexis, né, que é o desejo, e a estesis, que é o sentido. Quando nus e estesis estão juntos, nós temos o conhecimento. Quando orexis e nus estão juntos, nós temos a ação moral, né, o ato moral. Então existe sim muita conexão entre a leitura de Aristóteles sobre a moral e o Bhagavad Gita. Para começar, uma interpretação estritamente teleológica do próprio dever, né? Isso coloca um problema muito grande, porque na Índia, as pessoas, no hinduísmo, melhor dizendo, as pessoas são divididas em 5 castas, cada uma tem um dever. Os brahmanes, que são os sacerdotes, os intelectuais, os kshatriyas, que são os guerreiros, depois os vaishyas, que são os comerciantes, os shudras, que são os agricultores e os servos, e os dalits, que são os párias, né? O texto do Bhagavad Gita começa dizendo que a origem do caos social é quando uma mulher se contamina. Contamina em que sentido? Se uma mulher que é kshatriya tem um filho com dalit ou com shudra e assim por diante, a sociedade foi corrompida nas suas castas sociais, né? É claro que isso é um grande problema na China, na Índia hoje. A independência da Índia passou pela negação desse sistema de castas, mas ele ainda é muito atuante na Índia. Mas o que o sistema de casta indica que é útil para nós é pensar que existe uma teleologia inerente à organização social, né? E como em Aristóteles eu não consigo separar a política da ética, essa teleologia indica a existência de virtudes que são adequadas para realizar o fim da existência humana, né? Eu acho que existe sim uma grande semelhança entre ambas. Uma grande semelhança não, mas existe uma correspondência entre conceitos de ambas. Muito bacana essa correlação, professor. Bom, acho que... Muito obrigado pela resposta também. Acho que ninguém colocou uma pergunta aqui, então tá quase faltando 1 hora de live, né? Que aí o Instagram ele Ele encerra, para, ele para, né? E eu não sei como que ele para, Sabe, então eu tô... ele vai aparecer um reloginho para você quando tiver faltando 2 minutos. Ah, porque eu fico todo Entendeu? assustado. Falei, meu Deus, eu Não, não sei quando vai não, acabar. aparece um reloginho te avisando. Mas é muito Ah, sábio isso, viu, Luca? Ninguém aguenta mais que 1 hora. Ninguém aguenta. que isso, Né? foi uma grande comunicação sua, professor, que isso. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor, em nome de todos os membros do PET Paideia, te agradecemos calorosamente, e também em Não, nome eu do que nosso agradeço tutor, muito. o professor José Benedito, fica nosso agradecimento fraternal e caloroso. Professor, muito obrigado. Obrigado. Tenha uma boa noite, pessoal. Boa Até noite, gente. mais. Fiquem em Boa noite, casa se obrigado. puderem. Até Até mais. mais.